Bom, pessoal, boa tarde, dando continuidade aqui à nossa atividade. Primeiro foi o show, agora um bate-papo aqui com a proponente do nosso projeto, pesquisadora do Armando Neves, a Paola Pichersky. Então, em nome da Imesp, eu quero agradecer a presença dela e, claro, ao grupo Chotaquitan, do qual também faço parte. Então, Paola Pichersky. Boa tarde. Para mim toda vez que eu começo a falar desse trabalho, sempre me vem muitos pensamentos. É um trabalho que eu faço há muitos anos, que já teve muitos desdobramentos. E esse desdobramento agora, ele traz muitos valores importantes, assim, né? Que é essa coisa da parceria que eu tenho com o Luca, né? O Luca foi meu aluno e a gente fez outros trabalhos juntos, de trabalhar com uma geração de músicos mais nova que eu, que faz muita diferença, não qualitativa, mas é uma oportunidade que eu tenho de me atualizar, às vezes eu vejo vocês trabalhando com as redes, enfim, é todo um assunto, né? E esse trabalho do Armando Neves, assim, a forma como a gente fez esse projeto, que é trazer o violão solo para o regional de choro, que era uma prática dele, né? Ele trabalhou durante 30 anos na Rádio Record, onde ele era chefe de um regional. Ele entrou o primeiro nome foi regional da Rádio Record e logo passou a ser chamado de regional do Armandinho. E ele foi um dos poucos músicos que não seguiu para o Rio de Janeiro, né? Porque nesse período, na década de 30, os músicos começavam numa rádio em São Paulo e rapidamente, quando dava uma brecha, eles queriam ir para o Rio, que era onde acontecia mais coisa do que aqui. Aqui acontecia bastante coisa, né? Mas o Rio era esse centro, né? Então, esse olhar que a gente teve de trazer o violão solo... Justo, isso que eu ia falar. Esse período que o Armando Neves trabalhou na rádio foi o período que ele menos compôs, né? Então, as composições dele, por exemplo, Machixe, a valsa Amar em Segredo, o Machixe que a gente gravou, né? O Amar em Segredo, Pinheirada, é tudo da fase que na minha pesquisa eu chamei de amador, fase amadora dele, que ele dividia com a atividade dele com futebol, ele era futebol e era violonista. Eu já falo um pouco mais desse período. Aí, o período que ele trabalhou na rádio tem tipo 12, 15 composições desse período. E aí, quando a televisão começa a chegar e tomar, na verdade, a televisão e depois nas rádios já começaram a vir as músicas de outros países, principalmente o rock, assim, na década de 50, né? É o período que ele volta a escrever, mas aí acontece uma coisa super interessante, que o Geraldo Ribeiro, que é um violonista erudito, assim, clássico, hoje deve ter uns 90 anos e continua tocando maravilhosamente bem, incrível de se ouvir. O Geraldo Ribeiro estava voltando de uma... Ele era um inovador também, o Geraldo Ribeiro. Ele colocou a viola, ele fez uma turnê tocando barra na viola caipira. Então ele estava voltando de uma turnê e não tinha onde ficar, não tinha onde morar. E o Armandinho falou assim, vem ficar na minha casa, né? Porque a casa do Armandinho era um ponto de encontro da cidade de São Paulo, um ponto de encontro dos músicos, né? Garoto, Antônio Rago... Todo mundo frequentava a casa dele, era um dos pontos musicais, né? Sim, no Glicério. Passei já lá várias vezes, 368 a casa. Lá no bairro do Glicério. E... qual parte eu estava? O Geraldo Ribeiro. Então, aí o Geraldo Ribeiro foi morar na casa dele e nesses encontros ele começou a ouvir as composições do Armando Neves. E aí ele falou, cara, o Armando Neves não escreve, vai se perder. E aí ele começou a transcrever o repertório que o Armando Neves... E aí aconteceu duas coisas. Outros violonistas, Vital Medeiros,
se animou e também começou, o Aimoré, começou a escrever, né, as músicas do Armandinho. Então isso é uma coisa que aconteceu, e a outra ele se empolgou. Disse, a galera está escrevendo a música, e começou a compor de novo. Então esse período da década de 60 até a morte dele, que foi o último choro dele, a gente gravou, que foi o choro 7, que foi de 72. Ele morre em 76, então até 72, de 59 até 62, tem muita coisa, e já com uma coisa que lembra um pouco Garoto, né? Coisa mais, eu não gosto muito da palavra moderna, né? Mais atualizada, assim, né? Mais madura. Alguém tem alguma pergunta? Tem? Ele é de São a origem, né? Ele é de São Paulo mesmo? Ele nasceu em Campinas, até tem um projeto, né? Nascendo aí do violão em Campinas, né? Que o Luca está inserido, né? Também, né? Tocando Paulinho Nogueira. Nasceu em Campinas em 1902 e ele veio para São Paulo. Ele vinha para São Paulo e ele assistiu um concerto do Canhoto, o Américo Jacobino, junto com uma cantora, era um trio, e ele se encantou e falou assim: eu acho que veio. Era o centro para ele mais perto musical, né? E aí ele ficou aqui, ele veio em 1917, veio novinho e ficou. E aí ele já tocava e ele começou a jogar futebol. Aí nesse período ele já chegou com tem um documento no trabalho que é uma carteira de um clube atlético campineiro de 1915, acho, né? Então ele veio para São Paulo em 17, então em 15 ele já jogava, né? Já jogava em Campinas, né? E aí ele chegou e tocou em vários times que eu não saberia dizer quais são hoje, mas por exemplo Floresta, acho que deve ser o Palmeiras, não sei. E ele foi, e é muito interessante que no material que eu encontrei para minha pesquisa, ele cuidava muito da história dele. Então, tudo que vocês pesquisaram, que vocês olharam, eles leram minha tese, gente, eu preciso falar, eu fiquei registrado. Eles leram minha tese, mas eu posso dizer que pelo menos 6 pessoas, 7 comigo, então ele cuidava muito da história dele, que eu acho que é uma boa reflexão para a gente, né, atualmente, né? Principalmente nesse momento que a gente vive de uma coisa muito fugaz, né? Que tudo é rápido, você faz uma história e sumiu, você faz então como cada um de nós está cuidando do trabalho que a gente está fazendo. Esse trabalho me fez muito refletir sobre isso, sabe? Eu nunca imaginei que o meu trabalho de mestrado fosse se desdobrar tanto e sempre, toda vez que eu falo assim, nossa, não acontece nada, sempre que eu não faço nada para Armandinho, né? Acontece. Então, assim, Então, voltando para o Armandinho, ele cuidava muito da história dele e ele guardava tudo que saía de jornal. Entendeu? Ele guardava, e no fim o Olavo, que organizou tudo em livros, que eu, quando cheguei para esse material, eu cheguei com 4 livros em ordem cronológica, assim, tipo, pronto, Paola, para você estudar, né? Organiza, faz, isso aqui, estava pronto, na verdade. Né? Então é super bacana, nesse período tem vários, falando assim, até 1930, tá? Tem vários recortes de jornal falando dele no futebol e nos cinemas, com os grupos que ele tinha. Tipo, ele tinha um grupo que chamava, esse é de 1927, Chorões Sertanejos, que era comum que os grupos se vestissem com vestimentas do interior, porque era o momento da urbanização, né? As cidades estavam começando a crescer. Então, tem vários grupos que aparecem por aqui, por exemplo, os 8 Turunas, foi um grupo de São Paulo que era do Canhoto. Aí estou tentando lembrar aqui o grupo do João Pernambuco. O Chorão Sertanejo é do Armandinho.
É os Batutas, não? É? É os Batutas? Os Batutas é o do Pixinguinha, né? Os 8 Batutas. Era Batutas e depois virou 8 Batutas. Talvez o João Não, Pernambuco não. tenha feito parte do grupo. Não, é um outro, mas eu vou lembrar. Mas era muito comum e eles vestidos de roupa sertaneja mesmo. E eles tocavam nos cinemas e na descrição dos cinemas eles tocavam os turunas pernambucanos. O do João Pernambuco. Ah, João Pernambucano. Esse da Paulicéia do Pérez Miranda. Isso, então, os turunas, obrigada, aqui. Turunas pernambucanos, que aí era um grupo que veio do Pernambuco, também viajando, com as mesmas vestes, que era um dos primeiros grupos que influenciou, e aí acontecia também em vários grupos. Então, tudo isso em recortes de jornal, e é interessante que as pessoas não iam para o cinema para ver um filme, eles passavam um dia no cinema. E aí é legal para a gente sacar o emprego que tinham os músicos, que não era um emprego formal, né, não era profissionalizado, até porque a maioria deles tinha outro emprego, né, ninguém vivia de música exclusivamente como a gente faz hoje, consegue fazer, né. Então tinha lá assim, vocês vão assistir uma peça em 2 atos de tal e tal atores, aí depois um número circense, e aí depois chorões sertanejos trazendo emboladas, sambas. É legal porque dá para você ver todos os gêneros que eram tocados, né? Posso fazer uma pergunta também que veio aqui? É sobre arranjos. Sendo o choro um gênero tão independente de partiturizações, tão de ouvido, né? De ter se desenvolvido dessa forma e através das rodas, o Rago, por exemplo, na sua entrevista com ele fala que as músicas do Armandinho não eram músicas para regional, ou que não migraram do violão para regional, não entraram na roda de choro, e assim, não é pela questão da partitura, né? Porque acho que nenhuma música que migrou para a roda, que nasceu em um instrumento e migrou para a roda, dependeu da partitura por isso. Por que você acha que o Rago falou isso, que as músicas dele não eram para regional, ou que ele achava que não era? E por que você acha que não migrou? Isso foi uma coisa de divulgação, foi um preconceito racial, o que aconteceu com o Armandinho especificamente? Muito boa a sua pergunta, hein? Arrasou. Eu pensei muito sobre isso, mas nunca ninguém me perguntou. O Armandinho, ele dedicava as músicas para outros músicos. Ele não dedicou para nenhum chorão, entendeu? Ele não estava nem aí, eu acho, se tocava ou não. Eu acho que ele queria que quem tocasse fossem os violonistas e as violonistas. Ele tem uma música dedicada para Maria Lina São Marcos, para o Vital Medeiros. Tudo são instrumentistas solistas. Eu não acho que ele tinha essa intenção. Agora, ele fez parcerias que eram tocadas. Por exemplo, ele foi parceiro do Eupídio dos Santos, que era, né, do Mazzaropi, né? Ele também tem parceria com Cascatinha e Anha, que eram pessoas, artistas que estavam na rádio, né? E ele acompanhava todo mundo. Tem umas fotos dele com a Carmen Miranda, com a Isaura Garcia. Eu acho que eram 2 universos, assim. Por que o Rago falou isso? Eu não sei dizer. Por quê? Né? Acho que foi um comentário, assim. Ou talvez ele também deve ter vivido com ele um período que o Armandinho reclamava que ninguém tocava a música dele, né? Mas sei lá, minha impressão é essa, porque ele reclamava isso, né? Tem no encarte do meu primeiro disco eu até trago isso, né? Que ele fala assim, também não dedico minha música para puto nenhum. E aí eu falo assim, não, nós queremos saber da sua música, porque eu achei que depois do momento, assim, quando eu decidi que o trabalho ia ser sobre o Armandinho, parece que tudo se abriu, assim. Eu assim, tá aqui, eu tinha feito uma pergunta para o Isaías, uma entrevista com o Isaías, né? Para
quando eu entrei no mestrado, que era outro tema. E aí quando eu decidi que era Armandinho, encontrei o Isaías no mesmo dia. Eu falei, Isaías, mudou o tema, não sei o que. Ele fala com essa pessoa, fala, foi tudo assim, né? Foi muito bacana, né? E é isso. Nesse trabalho, a gente tocou muitos choros, né, que ele escreveu, mas você me fez pensar uma coisa a sua fala, né, porque o Armando Neves, ele não compôs só choro e valsa, né, ele também compôs giga, gavotes, né, tem isso no repertório dele, então talvez ele tivesse. Você estava comentando mais cedo que ele estava na rádio, ouvindo de tudo, talvez ele tivesse uma face composicional que quisesse dialogar com muitos outros estilos, né? O Nazaré é isso também. E o Nazaré entrou na roda. Mas o Nazaré entrou na roda por causa de uma pessoa que veio depois, né? Que foi o Jacó do Bandolim. Você quer falar sobre? E o Armandinho vai entrar por causa do choro da Quitanda. É porque de todos os desdobramentos que eu fiz, eu gravei 2 músicas com as Choronas, a gente gravou. Mas assim, a gente está fazendo um material, né, cifra, melodia, que isso hoje vai fazer, né, divulgar mais ainda. Essa lógica aí do Jacó ter puxado o Ernesto, né, tem muito a ver com o que a gente está fazendo, né, toda a humildade também, saber, né, que a gente está começando, e o Jacó não já renomado, mas a gente está na cena, né, então mostrando aí, puxando essa história e tal, e tem a ver um pouco com o que o Bruno falou, a minha pergunta. Ele estava circulando, ele circulou em vários momentos com gigantes, né? E me parece durante essa parte ativa dele, né? Você falou Carmen Miranda, né? Todo mundo conhecia, né? O Isaías e o pessoal do choro, e o pessoal enfim, estava em todo lugar. E aí ele morreu em 76, né? Agora eu não lembro em que ano que saiu o disco do Clube do Choro. 77, então tinha acabado de acontecer, né? E ele ainda estava na memória das pessoas, né, que fizeram esse tributo a ele, né? O primeiro tributo ao Armandinho, né? Que teve Paulinho Nogueira, teve o Paulinho da Viola, e uma galera assim, da pesada, todo mundo, né, reverenciando a obra dele. E aí teve isso logo em seguida e teve um gap aí, né, não circulou mais tanto, até agora a gente conversando, pensando um pouquinho nesse lance do violão solo, né, que ele tinha mais. Você quer falar? E aí também, por curiosidade, esse material todo organizado que ele fazia e tal, como é que chegou até você? E nossa, né, deve ser, acho que até nas nossas primeiras conversas lá na sua casa, quando a gente foi contar o que a gente estava pensando em fazer, né, foi abrir um baú do tesouro, assim, com informações curiosíssimas e que despertou em você toda essa curiosidade, né, de ver o que tem aí, né? Como é que foi? Olha, foi muito louco, assim, porque foi assim, eu encontrei o Isaías, assim, no dia que eu decidi que era o Armando Neves como meu orientador. Eu tinha um show com as Choronas, por olha quanto tempo já, na Rua do Choro, aqui, gente, tipo aqui. Aí eu lembro, me encontrei com o Isaías e falei, Isaías, mudei meu tema, vou fazer sobre o Armando Neves, você conhece? Claro, o Armandinho. Fala com aquele cara ali, o Guta do Pandeiro. Aí eu chego no Guta e o Guta fala assim, vou te dar um telefone de um cara, você liga pra ele, Colibri. Aí tudo bem, fiz o show, não sei o que, cheguei em casa, ligo pro Colibri, eu sou Paolo, fiz mestrado.
estou fazendo um trabalho sobre o Armandinho. Aí ele fica mudo no telefone. Aí eu falei, ixi, o que eu falei de errado? Não, então, falei com o Isaías, com o Guta, eles falaram que para falar com você, mudo. Aí ele falou assim, sim, então, tem uma caixa aqui com o Helena, tá bom, a gente fala outro dia. Tipo assim, nossa, não rolou. Aí eu espero uma semana, ligo de novo. Paola, de novo, tananã. Tá bom, não, então, a gente vai se falar uma hora, não sei o quê. E isso demorou, gente, 1 ano. Porque uma hora eu entendi que eu não ia conseguir abrir a caixa tão fácil, então que eu ia continuar o trabalho, mas fazendo outras coisas. Então, preparei as entrevistas, fiz as entrevistas, fiz as matérias que tinha que fazer para o mestrado, li um livro incrível sobre São Paulo, a organização, fui preparando o contexto, né? E na minha cabeça assim, cara, um dia, e aí um dia encontro o Francisco Araújo. E o Francisco Araújo vira para mim e fala assim, não, o Colibri é super meu amigo, né? E o Francisco Araújo, olha que legal, ele foi aluno do Aimoré, que era parceiro do Armandinho, né? Então, ele também tinha umas histórias. Eu falei, tá bom, beleza, vou fazer uma entrevista com o Francisco Araújo. Marcamos uma entrevista, fizemos uma entrevista, acabou não entrando no meu trabalho. Mas aí ele super amigo do Colibri, né? Aí eu, Chico, dá uma força, né? Tá chegando, preciso escrever meu trabalho, não sei o quê, né? Aí um dia, meu filho tinha 2 anos, acho que a gente estava indo almoçar, e aí toca o telefone, o Armandinho, o Francisco Araújo, tipo assim, tô indo para a casa do Colibri, quer vir comigo? Eu falei, claro, né? A gente estava perto do metrô, desci, encontrei com ele no metrô e fomos para a casa do Colibri. E chegamos no Colibri, foi no dia que o Paulo Nogueira morreu. Em agosto, 6 de agosto, eu acho. Assim, a gente estava junto, abrindo a caixa, e a gente ouviu a notícia que o Paulo Nogueira morreu. Mas aí ele abriu a caixa e eu sentia assim, que tinha toda uma emoção dele com essa caixa. E a emoção vinha que ele, o Olavo, eram 3 pessoas. O Olavo Rodrigues Nunes, que era um amigo pessoal do Armandinho, o Gilberto Périgo e ele, e o Colibri, né? Eles tinham todo um plano, eles que realizaram o Clube do Choro, né? Ixi, minha cabeça quer ir para 2 lugares. Ou eu vou para o que tinha dentro da caixa, ou eu vou contar a história de antes, que vocês querem ouvir. Caixa, né? A caixa, beleza. Então aí a gente... Nossa, parece que eu estou dando uma aula. Eu sou, né? Então aí quando a gente abriu a caixa, tinha os 4 livros organizados em ordem cronológica, tinha o jogo de cordas velho, tinha as pinturas dele e tinha os prêmios que ele ganhava, as medalhas de colecionador de canários. Muito bom, né? Futebolista, colecionador de canários. Muito bom, né? Aí a gente abriu a caixa, eu fiquei olhando. Aí o Colibri pega e fala assim, mas cadê as partituras? Aí eu olhei para ele e falei assim, cadê as partituras? Ah, não, peraí, além tinha uma coisa assim, olha, o Olavo passou alguns anos com o Armando Neves, que ia na casa dele, e ele registrava as músicas que ele tinha, eles discutiam o título, aí ele fazia as anotações, para quem era dedicado, porque se foi gravado ou não, e se tem alguma história. Gente, é um material muito legal, né? Aí tinha isso também, e aí cadê as partituras? Cadê as partituras? Cadê? Eu falei assim, Colibri, tem que pensar onde estão essas partituras, né? Com a filha do Olavo, que é uma baixista, a
Como ela chama? Peraí, calma. Eu vou lembrar dela. Uma baixista que coincidentemente eu tinha tocado com ela e não sabia quem ela era. Mas tudo bem. Ela tinha as partituras e aí eu consegui as partituras com ela. Ela tinha, mas assim, estavam em pastas enferrujadas, então eu peguei. Essa é uma outra história muito boa. Na entrevista com o Rago, eu deixei um CD de presente para ele, das Choronas, o primeiro CD das Choronas. No dia seguinte, toca o telefone. Oi, Paula, aqui é o Antônio Rago Filho. Aliás, precisava convidar eles para a casa de Francisco. Aqui é o Antônio Rago Filho. Eu vi que você foi na casa do meu pai fazer uma entrevista com ele. Eu sou historiador, dou aula na PUC e eu quero acompanhar o seu trabalho. Foi ele que me deu a partitura do Machixe. Ele falou, eu tenho aqui um original que eu ganhei de presente. Claro, fiz uma cópia, né? Não peguei o original. Tem tanta história aqui na cabeça que começa As partituras. Foca as partituras. Então, aí ele falava assim para mim, o Antônio Rago Filho, porque eu queria gravar, e o Ikeda, que era meu orientador, falava assim, não precisa gravar, você só faz a pesquisa. Mas para mim não fazia sentido não tocar, né? Óbvio. E aí o Rago, que era o historiador, ele falava assim, não, a parte mais importante do seu trabalho é você gravar, é você, né? Então, e aí o Rago, era isso que eu queria contar, o Rago tinha uma aluna, tem uma aluna, que já deve ser uma profissional, que era médica e que trabalhava na USP, porque não dava para digitalizar como a gente faz hoje, ó como os tempos mudaram. Isso deve ser 2002, 2003. Não tinha, assim, para escanear, era isso. Eu ia lá e ela escaneava. Toda vez que eu ia na casa do Colibri, porque é assim, ó. Depois que a gente abriu a caixa, o Colibri falou assim para mim, você pode vir no meu escritório quando você quiser, tá bom? Para você ver esse material. Eu falei, tá bom. Então eu passei um dia que eu ia 3 vezes por semana lá. Eu ia lá todo dia, porque eu não podia levar para casa, e eu precisava terminar meu trabalho. Aí um dia ele falou assim, não aguento mais você aqui, pode levar para sua casa. Eu falei, ótimo. Aí levei para casa e aí eu digitalizei todo o material, né? Eu ia lá na USP, digitalizava o material. E aí é isso, esse material assim, eu fui me encantando, né? Primeira vez que eu tive contato com o Armandinho Neves, eu estudava na fundação e uma professora me deu de presente um álbum de partituras. Falou, você precisa conhecer isso aqui. Só que eu não conseguia tocar. Eu estava num nível que para mim era difícil. E quando eu mudei de tema no mestrado, que eu fui tocar, eu falei, nossa, isso é muito lindo, né? E tinha muito pouco material. Tinha o Jornal do Clube do Choro, tinha o meu... Jornal do Choro... tinha a matéria de Jornal do Colibri, né? Então foi isso que aconteceu. Quando então só tinha isso. E tinha um LP do Geraldo Ribeiro. Geraldo Ribeiro foi um grande divulgador do Armando Neves. Grande divulgador. Depois que ele morou na casa que ele transcreveu as partituras, ele realizava concursos de violão e colocava as obras do Armando Neves como peça de confronto, sabe? Que era, na verdade, era o que eu acho que era o que o Armando Neves queria. Ele queria isso, queria que o meio do concerto, o meio dos violonistas de concerto tocassem a música dele. Eu acho que era isso que ele queria. Eu fiz uma pesquisa essa semana no YouTube, assim, eu botei, acho que foi o Pinheirada mesmo, e tinha um monte de violão solo, pessoas anônimas, sabe, que gravam assim e soltam. Achei interessante, né, de certa forma tá conseguindo, né, e era bastante mesmo, assim, não eram poucos não, né,
Alguém quer fazer mais alguma? Tipo assim, eu coloco eu dou aula na Fundação e na Santa, né? Na Fundação na Santa principalmente eu coloco no repertório, assim. E também estimulo a ouvir, mas também faço isso com muitos outros compositores e compositoras agora, né? Mais ainda. Eu ontem encontrei um colega que fez uma pesquisa sobre o Vadico, né? E ele estava falando, e aí eu falei para ele, cara, nossa, a gente está fazendo um trabalho de pesquisa. O Vadico foi um parceiro do Noel Rosa, né? Que no Conversa do Botequim, e da maioria das composições da primeira fase do Noel, a maioria são parcerias com o Vadico. O Vadico fazia as melodias e harmonias, né? E aí eu comentei com ele, pô, ele está fazendo um projeto de também, né, um projeto bem parecido, de resgate também, de uma obra e tal. Aí ele me trouxe a seguinte perspectiva, que o Vadico, Oswaldo Goliano, né, ele era do Bexiga, né? E aí ele falou, cara, o cara saiu do Bexiga, foi para o Rio de Janeiro para ser parceiro do Noel Rosa, lá no começo, primeira geração dos sambistas, e ele que fazia as melodias. Essas melodias todas influenciaram todas as gerações seguintes, né? E aí pensando que nessa coisa, não, o samba é mais carioca, né? Esse sotaque carioca, mas você vai ver o cara que era responsável pelas melodias era paulista, né? Então só levantando puxando a sardinha para nós aqui. E aí eu falando do Armando, né? E eu lembrei das entrevistas que você fez, que tem uma hora que o Geraldo, ele fala que o garoto era muito amigo do Armandinho, né? E que, segundo ele, o Armandinho passou muitas coisas para o garoto, né? Ele fala de resoluções de baixo, né? Essas coisas de nuances de melodia, assim. E é isso, e aí o Armando passou para o garoto foi para o Rio e influenciou a Bossa Nova, virou o grande precursor da Bossa Nova. Então ali tudo começando em São Paulo. Eu acho que o que a gente podia, que eu queria perguntar para você, eu acho que é isso. O que você acha, essa pergunta é difícil também, tá? Mas o que você acha, musicalmente, o que tem de especial na obra do Armando Neves? Adorei, porque eu me surpreendi muitas vezes com a obra do Armando Neves, né? Primeiro porque quando eu resolvi que eu ia gravar, eu precisava decidir, na pesquisa a gente tem que delimitar as coisas, né? Então, de tudo que eu achei, eu falei, caraca, né? Como que eu vou fazer? Aí eu falei, vou fazer os choros, né? Tá bom, fiz os choros. Aí, depois que eu fiz o mestrado, na minha cabeça foi assim, bom, toda vez que eu queria fazer algum projeto, na minha cabeça batia, você tá com todo o material do Armandinho, não dá pra você mudar de assunto. Porque se eu não fizesse, quem que ia fazer? Né? Tipo, eu ia pôr uma pedra e falei lá, caraca, vamos lá, vamos fazer outro. Aí quando eu fui fazer o outro, eu falei, bom, já gravei os shows, vou fazer um CD só de valsas. Aí eu falei, não sei, só de valsas. Não, vou misturar. E aí, cara, era uma coisa incrível, porque você sai do choro, que não é o choro da roda, e é um choro instrumental, contrapontístico, essa coisa dele tocar com o violão a sexta corda do violão em ré, né, que já mostra esse ouvido, mais uma possibilidade, né? Aí você fui pesquisar as valsas, prelúdios, cantiga de ninar, sabe, é uma pluralidade de ideias que ele tem e de estilos. Você fala assim, não, ele era muito intuitivo, né? Aí eu fiz esse trabalho
intuitivo, por que eu digo isso? Porque da onde vinham essas ideias? Vinham da vivência dele, não é que ele estudava, agora eu vou estudar música italiana. Acho que ele colocava lá e fez uma tarantela, ele tem uma tarantela, né? Pois é, eu via, ou será que ele ouvia ao vivo, né? Mais ao vivo até, né? Essa vivência dele na rádio. Então esse segundo disco, ele chama Armando Neves Outras Composições, que aí eu fiz então valsas, prelúdios, uma série de prelúdios, valsas, prelúdios, cantigas, lindas as cantigas. Eu fiquei pensando, né, de tocar uma. Quem sabe, né, Casa de Francis, cantiga, né? Valsas, cantigas e Canção de Ninar, que ele tem duas. E o machixe, os machiches também foram, o Mafuá e o Machixe foi em outras composições. Aí depois em 2021, lá vou eu de novo, né? Putz, faz tempo que eu não mexo na coisa do Armandinho. E aí me deparei com uma série, porque assim, a diferença entre as partituras é você sentar para tocar as partituras, né? Então, porque foi tudo muito período. Então, aí essas que entraram nesse trabalho, que é um vídeo, um mini documentário, assim, né? Um recital comentário, gravei em vários lugares. E parecia que eu estava tocando Tárrega, que é um compositor clássico para violão, né? Então, o que me mexe muito, assim, pensando, não dá para falar assim, ele é um super violonista do choro, o erudito, ele era um cara eclético, que tinha um super ouvido, tocava muito bem e tinha ideias incríveis. É isso, né? Demais, eu acho que é bem isso. Né? Porque dá para ouvir o garoto, né, na obra dele. E dá para ouvir o Tárrega também, né? Dá para ouvir o Nazaré. E aí você fala, assim, incrível, né? Agora, sabe o que é muito curioso? Que depende de quem escreve a partitura, ela é mais complexa ou não. Muito doido. Então, você pegar, por exemplo, uma partitura escrita pelo Geraldo Ribeiro é completamente diferente de uma escrita pelo Aimoré, por exemplo. O Aimoré era um cara intuitivo também, né? Da rádio. Então, e o Armandinho, o Geraldo Ribeiro, um cara que toca barra, né? Então eles ouvem, vamos pôr uma notinha mais aqui. Deixa eu preencher esse acorde. Né? Posso aproveitar? Boa. Eu ia falar isso, vamos perguntar se o público quer perguntar. É legal gravar. Obrigado. Queria aproveitar esse gancho que você falou, que dependendo da pessoa que escrevia a partitura, né, mudava aí a característica da escrita. E daí eu fiquei curioso, por exemplo, questão de as pessoas que escreveram partituras, elas colocavam também a questão de digitação, ou fazer um glissando e tocar tal corda, sei lá, em vez de ser mi solto, vai ser o mi na corda solo, né? Então, então, uma dúvida que eu tenho existem, às vezes, diferentes versões de uma mesma música, feita por pessoas diferentes. Não sei, isso já criou, como fala? E nesse tipo de situação, né, como que você vê esse tipo de situação? Não vai isso, né? Obrigada. Ótima pergunta. Eu não achei nenhum. Na verdade, teve uma música que é o Galho Seco, que a partitura aqui eu tinha, que era um manuscrito, né? Uma cópia do manuscrito, ela estava meio. Aí eu mexi, né? Porque ela estava faltando algum compasso ali, não lembro direito, já faz tempo isso. Né? Mas na maioria das vezes eu não mexi em nada, assim, só quando era muito, eu tinha um produtor trabalhando comigo, que era o Ítalo Peron, e a gente meio que decidia, assim, sabe, esse mi bemol, acho que foi erro de, né, aí, mas foi muito pontual, né, não tive nenhuma outra situação
que eu achei a mesma partitura escrita por duas pessoas. Com relação à digitação, sim, eu acho que sim, porque infelizmente a gente não tem nenhuma gravação do Armandinho tocando, mas na verdade tem uma que é ele tocando com o Larosa Sobrinho, que quem achou agora foi a Flávia Prando. Sabe quem é a Flávia? Você é violonista? Eu sou violonista, eu sou mais do erudito, assim, meio Sim. desatualizado assim, do choro, mas adoro. Assim. Não, tudo bem, não tem problema. A Flávia Prando é uma grande pesquisadora do violão. E ela está agora pesquisando os violonistas paulistas do século, dos 1819, obrigada, do século XIX. E ela já lançou 4 álbuns, né? E podcasts. ela é podcast. Ela encontrou a gravação do Armando. Isso. Obrigada. Ela encontrou a gravação do Armando Neves com o Larosa Sobrinho. Só tem essa. Então, o que eu ia te dizer é assim, o que eu penso sobre as digitações, né? Eu acho que quando você tem uma partitura para violão que é digitada por uma outra pessoa que não é o compositor ou a compositora, você tem liberdade para mexer na digitação. Se você tem uma partitura que é escrita por um compositor ou compositora violonista, no primeiro momento você tem que tocar o que está escrito. Porque a digitação, ela vai te dirigir para a interpretação do que o compositor quer. Se ele conhece violão, se ele não conhece violão, você esquece. Entendeu? Porque aí ele nem vai pôr a digitação. Porque geralmente quem conhece violão não vai entender como funciona, né? Então, eu tenho essa... Eu acho que o compositor violonista, ou compositora violonista, quando põe a digitação, ele sabe o que ele quer ouvir. Né, Lucas? Luca, desculpa. Faz sentido, né? Você pegar um Mi numa região da quinta corda aqui, ou você pegar um que vai ser um timbre muito mais aberto, você vai, entendeu? Né? Então, mesmo quando quem está digitando a partitura é um outro violonista, porque você então vai entender a intenção de quem está digitando, não do compositor, entendeu? Então, Villa-Lobos, você pega uma partitura Villa-Lobos digitada por mim. Sou eu que vou decidir se eu quero corda solta, corda presa, se eu quero aqui mais um timbre mais assim, um timbre mais assado. Não é Villa-Lobos, né? Isso é uma leitura minha. Então, você, quando vai ler uma partitura digitada por mim, eu acho, você não precisa estudar a minha digitação. Mas a do Villa-Lobos, sim. Entendeu? Respondi? Super respondeu. Obrigado. Mais alguém? Alguém da... Quer fazer alguma pergunta? Vai. Não, só queria que você contasse pra gente um pouco também da sua relação com a família do Armando, né? Episódios e situações que essas pessoas apareceram. Inclusive, o Gustavo, esses dias, descobriu uma coincidência muito louca, né? Aí, contem vocês dois. A gente conta. Então, durante a minha pesquisa, não conheci ninguém da família do Armando Neves. E uma tentativa que eu fiz foi num dia de finados, o Armandinho está enterrado no cemitério da Consolação, né, que é bem perto da minha casa. Da Consolação não, perdão, do Pacaembu. Como chama? O Araçá. E aí um dia eu passei o dia inteiro no cemitério, no túmulo dele, por ali, né? Esperando alguém aparecer da família, porque aí podia, né? Ninguém apareceu, eu deixei uma planta com um bilhete e nada. Falei, tá bom, não encontrei ninguém. E aí, eu tinha uma história... Bom, enfim, aí eu terminei o mestrado e lancei o CD comercialmente, né? E aí um dia eu recebo um telefonema de um cara me dizendo assim, ó, eu sou sobrinho neto do Armando Neves e eu queria comprar o CD, né? Eu falei, como? Imagina, vem aqui, quero te conhecer.
Aí ele veio em casa e foi super bacana, porque eu mostrando o material e mostrando as fotos, e ele se reconhecendo nas fotos pequenininho, né? Assim, esse aqui sou eu, olha só, a tia não sei o quê. E aí tinha uma foto grande com toda a família dele, que era gigante. E aí o cara sentou na mesa, ele veio 2 vezes em casa. Primeiro veio ele, depois veio ele com 2 tias. E ficaram dando nome para todo mundo. Ah, essa é a tia não sei o que, essa é a sobrinha não sei o que, essa... E eu anotando tudo, achando que eu ia guardar, já não lembro onde está, né? Porque eu estava muito emocionada, né? Óbvio, né? Eu não ia ficar escrevendo, conversando com elas, ali eu estava... Não, elas são primas, sobrinhas, tia, sobrinha, não sei, da família, né? Muito bem, aí a gente não se viu mais, fiquei em 2022, eu fiz uma turnê pelo leste europeu, e aí o Ricardo me chama e fala assim, queria fazer uma live, queria te convidar para falar sobre sua carreira, sobre sua pesquisa, falar sobre você. Foi meio surreal isso, assim, estava em Berlim, eu falei, claro, né, vamos fazer, fizemos, não sei o quê. Enfim, aí a gente começou a trabalhar, ganhamos um edital, não sei o quê, e aí semana passada, não foi, Gu? 2 semanas atrás? No dia anterior ao lançamento a gente fez uma live, né? Verdade, dia 5 de maio, então. Dia 5 de maio, o Gu me chama assim, vamos fazer uma live rapidinho, não sei o quê, vamos. Aí a gente começa a conversar e eu falo assim, gente, o Ricardo, né? O Ricardo Bueno. Vou mandar uma mensagem para ele. Então, olha só a montanha-russa de emoções que a gente viveu, né? Então, no mesmo dia, eu mando uma mensagem para ele e falo assim, oi, tudo bem? Então, eu lembro de mim, não, Lili. Estou fazendo um trabalho novo do Armandinho, com o Choro da Quitanda, olha que legal. Aí mandei aquele rolê nosso no Pacaembu para ele, né? E que ficou genial, né, gente? Mega me identifiquei. E aí falei pra ele assim, aí ele me escreve assim, não, que legal, parabéns, vou avisar a família. Aí beleza, vou avisar a família. Aí depois esses dias você mandou pra gente o link dos ingressos da casa de Francisca e eu mando pra ele. E aí começa o assunto dos ingressos, se ele quer ingresso, e aí ele manda um áudio assim, olha, eu andei conversando com a família aqui e a gente resolveu oferecer o violão do tio Armando para você, se você quiser levar no show, falar sobre ele. Gente, eu quase tive porque todo esse tempo eu não sabia que ele tinha o violão do Armando, né? Imagina se soubesse antes. É porque era para ser agora, né? Mas eu já teria pego antes para gravar, para sei lá. Né? E aí ele dava risada, eu falava assim, mano, como assim? E aí começou uma história, porque eu falei assim, será que você me empresta antes, né, para eu... Aí ele falou, dia 20 eu tô indo... Dia 20 eu tenho um trabalho na cultura artística e... Aí eu falava assim, não, eu quero hoje esse violão. E aí eu perguntei assim, onde você mora? Ele falou, eu moro em Guarulhos. E tinha um amigo meu, taxista, indo buscar uma amiga em Guarulhos no dia. Aí eu falei assim, se eu pedir para um amigo meu buscar, você entrega? É um amigo meu taxista. Ele falou, entrego. Aí eu vi pro Glaucio, ele mora a 20 minutos do aeroporto. E não era 20 minutos, era 1 hora, mas deu tudo certo. No mesmo dia o violão estava na minha casa. E aí a gente... Isso foi numa segunda, a gente teve ensaio na quarta. Aí levei o violão para dar uma regulada. E aí eu chego e o Gu fala assim para mim. Depois da live, a Paula falou que mandou mensagem pro Ricardo, né, que é o sobrinho neto. E ela mandou o Instagram dele para mim. Aí eu abri o Instagram e aí tem os posts dele e tinha um que era a foto de um irmãozaço meu, lá do Fontales, amigo de infância da minha esposa, é ator, né, das artes, e aí, fotão assim dele na frente, né, porque ele fez uma peça
chamada Quilombo Memória, que concorreu num prêmio aí recentemente e tal. E aí eu acho que o Ricardo estava divulgando essa peça, né? E aí esse cara, né, o cabeça, né, o André, ele foi em casa, às vezes ele vai lá para ter umas aulas de cavaquinho e tal, a gente ficou trocando uma ideia. Aí eu perguntei para ele, da onde que você conhece esse cara e tal? Ele, pô, Ricardo, mano, irmãozão, ele é iluminador, né? Ele trabalha com cultura artística, né? Ele também é das artes, assim, e tal. Ah, ele é meu pai de santo também, lá, né? Ele contou lá, não vou contar agora porque eu não lembro os detalhes, assim. Mas eles têm uma relação próxima pra caramba. Mano, que mundinho pequeno, né? Muito legal, muito legal. Então, pessoal, acho que avançado do horário nos obriga a ir encerrando, né? E aí ele encerrando. Tem uma música que chama Serrando no repertório. E o Luca faz religiosamente essa piada em todos os ensaios. Servindo pra gente encerrando. Mas a gente queria agradecer a presença de vocês, agradecer a presença da Paola aqui, claro, do grupo da Inesp, agradecemos a montagem do som e das montagens aqui do Diogo, e falar que essa pesquisa continua, né? Assim, gravamos essas músicas agora, virão outras, né? Outros arranjos para regional. Seremos totalmente anti-rago nesse sentido, né? As músicas do Armandinho servem sim para regional e para outras formações com certeza que virão. Então acho que é uma pesquisa que, como a Paola disse, teve mais um desdobramento e terão outros, né? Então é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima.